Olá, boa noite a todos. É com grande prazer hoje que a gente recebe a doutora Cristina Guazelli. Ela é professora associada livre-docente da Unifesp. Ela é coordenadora do Ambulatório de Planejamento Familiar da Unifesp e também coordenadora do Pré-Natal das Adolescentes. E hoje ela vai falar para a gente um pouco sobre a anticoncepção nos extremos da vida reprodutiva. Passo a palavra para a senhora, doutora. Boa noite, quero agradecer a lembrança do meu nome. E então, vamos falar aí de anticoncepção em alguns momentos, eu diria assim, especiais, né, da vida das mulheres, que é a adolescência e o climatério. Antes de falar propriamente desse assunto, eu gostaria de dizer que acho que é interessante, em qualquer momento de consulta, de orientação, que a gente converse com as nossas mulheres sobre o planejamento da linha da vida reprodutiva. Não lembrar para falar só sobre isso quando a paciente já está com mais de 30 ou perto dos 40. O ideal é que a paciente, desde o início, desde as primeiras consultas na adolescência, ela já consiga planejar a sua vida reprodutiva, porque isso faz com que ela tenha um melhor conhecimento sobre a sua parte de fertilidade. Ela acaba dando uma importância melhor ao aconselhamento e lembrar também para a paciente que para ela engravidar, para ela pensar em engravidar, não é simplesmente a suspensão de um anticoncepcional. Ela precisa fazer uso de suplementação de ácido fólico e a gente sabe que mesmo aquelas que planejam a gravidez, elas não usam essa suplementação e que iria diminuir em bastante alguns riscos, algumas malformações fetais. Então, por isso, eu acho que é importante a gente falar isso com todas as mulheres, independente da faixa etária. A adolescência e o climatério, se a gente for observar pelos critérios de elegibilidade, né, categoria 1, 2, 3 e 4 da Organização Mundial de Saúde, pela idade, nós podemos usar qualquer método anticoncepcional. Então, da idade da menarca até as mulheres acima, né, de 45 anos, vocês estão vendo todos os métodos só pela idade. Todos os métodos podem ser utilizados. Então, a idade, ela não contraindica nenhum método. Mas existem diferenças? Claro que existem diferenças. A diferença entre a adolescência e as pacientes do climatério, ela é grande. Então, a gente tem que avaliar não só a anticoncepção, mas os benefícios que esses métodos podem trazer além da anticoncepção. Então, na adolescência, o que que é importante? A primeira pergunta que vem: quando que eu devo iniciar a anticoncepção nessa faixa etária? Atualmente, não importa mais quando que foi a menarca, que antes a gente dava um período de se dizia depois de 2 anos da menarca, mas isso já caiu faz tempo. Não existe uma idade para iniciar a anticoncepção. E nem se ela teve ou não já a vida sexual, porque às vezes ela vem pedindo método anticoncepcional sem mesmo ter iniciado, porque ela acha que vai iniciar. Então, na verdade, quando que a gente vai prescrever e falar de anticoncepção? Quando a gente achar que há risco de gravidez. Então, se a menina ela vem em busca de algum método, não dificulte, oriente essa garota e faça com que ela use o melhor método que seja para ela naquele momento. No climatério. No climatério, a orientação já é quando parar. Então, o que que a grande maioria dos guidelines orienta? Que se pare os métodos por volta dos 55 anos. A probabilidade de uma mulher entrar na menopausa aos 55 anos é 95%. E até os 59, aí seria os 100%. Então, se você suspender um anticoncepcional aos 55 anos, você vai estar cobrindo um bom número dessas mulheres, que é o que a grande maioria dos guidelines orientam e oferecem e fazem com que a gente, então, utilize métodos até essa faixa etária. Se a paciente está usando um método que não é hormonal, então, como eu disse, ela pode continuar até os 55 anos, mas vamos supor,
Se ela apresenta amenorreia abaixo dos 50 anos, então eu tenho que aguardar 2 anos de amenorreia para suspender o método. Se ela tem mais que 50 anos, eu aguardo 1 ano de amenorreia. Na utilização de métodos hormonais. Então, na utilização de métodos hormonais, eu posso usar anticoncepção hormonal combinada até os 50 anos. Alguns guidelines orientam que após os 50 anos eu devo trocar para progestagênio isolado. Eu diria que vocês podem continuar prescrevendo a anticoncepção hormonal combinada, mas só cuidado com os riscos, porque os riscos eles são maiores nessa faixa etária. O uso do injetável trimestral, ele pode ser utilizado até os 50 anos. A partir dos 50 anos, é orientado em se trocar para via oral ou por um DIU, por exemplo. E o uso do implante da via oral do progestagênio isolado ou do dispositivo intrauterino pode ser feito até os 55 anos. Se a paciente deseja suspender antes desse período, eu vou avaliar o FSH. O FSH, faço uma medida, se ele for maior do que 30, eu espero 6 semanas, 8 semanas, 2 meses, repito. Se eu tenho duas medidas de FSH acima de 30, eu espero mais 1 ano e aí eu posso suspender o método. Se for menor, eu dou um tempo e reavalio mais para frente. Mas o que a gente tem oferecido para as nossas mulheres é que elas utilizem o método até os 55 anos. E aí depois se suspende o método. E a terapia hormonal para essas pacientes no climatério? A terapia hormonal, lembrar que ela não tem ação de anticoncepção. Então, a terapia hormonal, na verdade, o único método que tem evidência para a utilização da terapia hormonal é o DIU, o levonorgestrel com 52 miligramas. E para a terapia hormonal, a sua utilização, o seu tempo é por 5 anos. Lembrando que atualmente nós utilizamos esse método como anticoncepção por até 8 anos. Mas se eu estou pensando em proteção endometrial, é por 5 anos. A anticoncepção hormonal combinada, então, ela não é usada junto com terapia hormonal, mas ela melhora bastante a sintomatologia da paciente. Então, na verdade, como eu disse, as pacientes acima de 50, existe uma orientação para troca. E aí, se for feita a troca e ela necessite, né, de uma terapia hormonal, então acaba se associando o uso de um DIU hormonal com a terapia hormonal. O implante, o injetável, o progestagênio oral, eles não são recomendados para ser utilizados, né, como proteção endometrial, porque não existe evidências para isso. Na verdade, a gente até acharia que o implante e o progestagênio oral, eles poderiam ter alguma segurança, mas como não tem evidências, não existem trabalhos que explicam, né, essa proteção para a terapia hormonal, então eles não são usados com esse sentido, nesse sentido. Qual é o método preferido para adolescente? Para adolescente, então, todos os métodos, independente, métodos hormonais ou não, são considerados categoria 1 e categoria 2. Isso quer dizer que eu posso usar qualquer método. Lembrando aqui que quando você vai prescrever um método, você tem que obedecer os critérios para este método. Então, só pela faixa etária não há contraindicação. Mas se ela apresentar alguma intercorrência ou alguma malformação uterina, por exemplo, ela acaba tendo contraindicação específica para o método. Quais são os cuidados específicos, né, para adolescente nesse momento de vida? Lembrar que a adolescente ela usa de forma incorreta mais vezes o método, então a taxa de esquecimento, de atraso dos comprimidos acaba sendo maior. Ela tem uma taxa de descontinuidade maior quando comparada com a mulher adulta. Por isso, o intervalo, o retorno para essas meninas, ele deve ser menor. Às vezes, tem pacientes que o intervalo é até mensal, até a gente ter certeza que ela entendeu como deve ser utilizado o método.
e ela deve ter um acesso fácil ao serviço. Quer dizer, o serviço de atendimento ao adolescente, ele fica aberto, porque se ela tiver dúvida, a dúvida ela precisa ser sanada naquele momento, ela não consegue deixar para depois. Então, normalmente, para essas garotas, mesmo que elas não estejam marcadas, e se elas tiverem dúvidas, elas podem sim procurar o serviço para orientação. O que que os guidelines, né, as academias, então a Academia Americana de Pediatria, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, a Organização Mundial de Saúde, quer dizer, FIGO, vários guidelines, várias sociedades e comitês têm orientado. Tem orientado que é mais interessante se oferecer para as adolescentes, como métodos de primeira opção, os métodos de longa ação, tanto o implante quanto o DIU, tanto o DIU não hormonal quanto o DIU hormonal. Por quê? Porque esses métodos são métodos mais fáceis de serem utilizados, são métodos que a gente descreve, né, como os métodos que não são esquecidos. Por quê? Porque não depende da menina e, com isso, a taxa de falha desses métodos, quando nós avaliamos a taxa de falha deles, é muito semelhante à taxa de falha teórica da taxa de falha de uso rotineiro, o que não acontece em métodos de curta ação. Né? Nos métodos de curta ação, são métodos que dependem da ação da paciente. Então, se ela esquece, se ela atrasa, a taxa de falha acaba sendo maior. Então, os métodos de curta ação, os combinados orais, o transdérmico e o anel, têm um risco de falha mais ou menos 20 vezes maior que os métodos de longa ação. Por isso, são métodos mais interessantes para serem prescritos para esta faixa etária, aonde a forma de uso incorreta, né, acaba sendo maior. A taxa de falha dos métodos de longação, eles independem da idade da paciente. Então, tanto faz eu prescrever um método, um DIU, um implante, para uma menina de 13, 14, 16 anos, quanto para uma paciente de 30, 35 anos, que a taxa de falha vai ser semelhante. O que é diferente quando eu falo de métodos de curta ação, onde a taxa de falha para as pacientes adolescentes, ela é cerca de 2, 3 vezes maior do que a taxa de falha quando eu prescrevo esses métodos para as pacientes acima de 20 anos. Então, é importante que eu fale de eficácia para as pacientes entenderem, e a escolha deve ser preferencialmente para métodos de mais alta eficácia e que não dependam tanto da ação dessa paciente. No climatério, qualquer método que eu prescreva é considerado um método de boa ou de alta eficácia. Por quê? Porque nessa faixa etária há uma diminuição da fertilidade. Então, pela idade, eu também posso prescrever aqui qualquer método anticoncepcional, mas eu tenho que tomar cuidado com outro fator. A idade, ela aumenta risco, quer dizer, a idade por si só, ela já aumenta a chance dessa paciente ter fenômenos tromboembólicos. Lembrar que conforme a paciente ganha anos na vida, principalmente a partir dos 35 anos, esses riscos aumentam. E a partir também dessa faixa etária, nós temos uma maior incidência aí de obesidade, de hipertensão, de diabetes e de pacientes com câncer. A obesidade é uma preocupação importante nos dias de hoje. Mais ou menos 60% das mulheres em idade reprodutiva são sobrepeso ou obesas, e a obesidade ela acaba aumentando e trazendo, então, alguns eventos adversos em relação aos métodos anticoncepcionais. A paciente no climatério, né, ela deve ser avisada que uma gravidez nesse momento, ela não tem risco só materno, quer dizer, aumenta a chance de hipertensão, de diabetes, mas aumenta também o risco fetal das malformações fetais.
É um período onde a paciente, como eu já falei anteriormente, ela tem um maior risco cardiovascular, então, maior risco devido a paciente ser hipertensa, diabética, obesa. Ela tem maior risco em relação à, à presença, né, de sintomas desse período do climatério, de sintomas, vasomotores. É uma paciente que ela tem que saber que a anticoncepção não vai mudar o início da menopausa. Dependendo do método que eu prescrevo, ele pode ter um benefício não contraceptivo, que é melhorar, é mascarar os sintomas da menopausa, o que acaba sendo muito bom para a paciente. E ela também tem que ser avisada que a terapia hormonal, ela não funciona como anticoncepção. Então, se ela faz uso de alguma terapia hormonal, deve estar associado a algum método anticoncepcional, ela precisa se proteger. Aqui no nosso serviço, a incidência de mulheres nesse período, de mulheres obesas, com dislipidemia, hipertensão e diabéticas, é uma porcentagem importante. Eu tenho quase metade das nossas mulheres são obesas, hipertensão 19%. Aqui na Secretaria Municipal de São Paulo, 30% das nossas mulheres em idade reprodutiva são hipertensas. E lembrando que só pela hipertensão já tem contraindicação do uso dos métodos combinados. Então, ela já teria que usar ou um método só com progestagênio ou um dispositivo intrauterino. Aqui, para a gente lembrar que a paciente, conforme ela ganha anos na vida, a sua fertilidade ela reduz, né? A partir dos 40 anos, tem uma redução importante de fertilidade, mas isso não quer dizer que a paciente não vai engravidar. E isso precisa ficar bem claro, porque às vezes algumas mulheres acham que depois dos 40 elas acabam não tendo mais que usar nenhum método, porque será difícil engravidar. Isso não é uma verdade. Claro que ela precisa saber que a fertilidade é menor, mas a chance de engravidar, ela continua. Então, ela precisa usar um método, e nesse momento, qualquer método se torna mais eficaz por causa dessa redução da fertilidade, mas ele não deve ser, subestimado e nem desprezado. Ela precisa de alguma orientação de anticoncepção. Nessas pacientes, acaba sendo importante a associação, quando eu vou pensar no método, pensar em benefícios não contraceptivos. Esses benefícios podem ajudar essa paciente a melhorar a sua qualidade de vida e o bem-estar, não só qualidade de vida pessoal, mas social e da família. Então, lembrando aqui que a anticoncepção nesse período eu não posso me esquecer do risco individual dessa mulher, saber se ela desenvolveu algum fator de risco para o uso de estrogênio, cuidado aqui com as obesas, com as hipertensas, diabéticas, lúpicas, e conversar com essa paciente e saber o que ela já usou ou o que ela está pretendendo usar para este período. Não existe uma preferência de método para essa faixa etária, cada paciente necessita ser individualizada, não dá para eu fazer aqui uma receita de bolo, não são todas iguais, cada uma deve ser vista de forma individual. E eu, quando for prescrever o método, eu tenho que me questionar o que prescrever para essa mulher. Então, atualmente, eu tenho que discutir se eu realmente vou usar etinoestradiol, lembrando que em alguns lugares, né, que a gente tem visto nesses últimos congressos internacionais, europeus, na paciente acima dos 40 anos, já se tem diminuído muito a prescrição de estrogênio e se tem prescrito muitos métodos com progestagênio isolado. Se for prescrever estrogênio, deve-se dar uma preferência a métodos com valerato de estradiol e estradiol, ou então para métodos com estetrol, que está sendo lançado agora e que acho que
é um método muito interessante para essa faixa etária. Tem que se conversar com a paciente, às vezes a indicação de um combinado é importante por causa da presença dos sangramentos irregulares ou pela presença do sangramento uterino anormal. Outra coisa que pode ser interessante é a utilização de um combinado, se essa paciente tem muita queixa, né, vasomotora, então a presença de fogachos. Mas volto a falar, cuidado com os riscos, com as comorbidades e com o risco de trombose nessa faixa etária. Pode-se utilizar, claro, métodos, outras opções, que se dá preferência, principalmente a partir de 50 anos, que são os métodos com progestagena isolado. Aqui a única exceção seria o uso do injetável trimestral. Então, o injetável trimestral, ele seria utilizado até os 50, a partir dos 50 ele seria feita a troca. E é claro, né, que o DIU, aqui o DIU hormonal, ele tem um uma, uma atenção especial para essa faixa etária, porque além de ser um método anticoncepcional, ele levaria a uma proteção endometrial, então seria bem interessante para quem pretende fazer uma terapia hormonal. Volto a lembrar aqui que a utilização do DIU hormonal para anticoncepção são 8 anos e que para proteção endometrial ele permanece como 5 anos. E quando eu estou falando em DIU hormonal aqui para proteção endometrial, o que nós temos evidência, o que nós temos trabalho é o DIU com 52, não o DIU com 19,5 de levonorgestrel. Outros benefícios que a gente pode ter, né, com a utilização dos métodos anticoncepcionais, seria nesse momento de climatério, onde há um sangramento irregular e às vezes um sangramento uterino aumentado, então a redução do sangramento, às vezes até a introdução aí da menorreia, ela é bem-vinda. A presença de dismenorreia, então, melhora. A cefaleia pré-menstrual, que pode ocorrer nesse momento. A redução de toda a sintomatologia pré-menstrual, a tensão pré-menstrual, que pode se exacerbar nesse período do climatério. Assim como também melhorar toda essa sintomatologia vasomotora. E para algumas mulheres no climatério, ocorre o aparecimento da acne, de hirsutismo. Então, os anticoncepcionais combinados podem ajudar, sim, nessas orientações e nesses benefícios, que são benefícios não contraceptivos e que a gente fala muito pouco, mas que pode ajudar em muito as nossas pacientes. Para finalizar, então, eu gostaria aqui de falar, primeiro, que a gente deve falar sobre todos os métodos anticoncepcionais. Todos os métodos anticoncepcionais são bons. Claro, a gente precisa falar bastante da eficácia desses métodos, porque as pacientes, às vezes, elas têm a impressão, não só os pacientes, alguns médicos, eles acham que o côndom tem a mesma eficácia que os anticoncepcionais, e não, né? Côndom tem uma eficácia que a gente considera regular. Se a taxa de falha da pílula, por exemplo, no teórico, é 0,7, 0,8 o índice de PIR, né? 0,7, 0,8, quer dizer, menor do que um caso para cada 100 que usam a pílula durante um ano. A taxa de falha do côndom é 20 para cada 100 que usam o côndom durante um ano. Então, a taxa de falha tem muita diferença. Mesmo se a paciente usar da forma rotineira a pílula, que o índice de PIR sobe para 9, 10, côndom continua tendo uma taxa de falha bem maior. Se possível, a gente deve estimular principalmente a adolescente a usar métodos de longação. De início, quando ela ainda nem iniciou, ou se ela está no início de vida sexual, o método mais prescrito para essas meninas acaba sendo a via oral, os anticoncepcionais hormonais combinados, né, da via oral, ou o uso do injetável mensal, que a gente usa muito e tem uma ótima aceitação entre as adolescentes. E devagar você vai falando sobre os benefícios desses outros métodos. Então, a aceitação ela começa a crescer e aumentar, principalmente em relação ao implante.
E eu acho que, para finalizar, eu tenho que dizer aqui que a gente não deve perder nenhuma janela de oportunidade para falar de anticoncepção. A anticoncepção, ela previne muitas coisas. A hora que essa garota, ou mesmo que essa mulher adulta, planeja a sua gravidez no momento oportuno, ela diminui os riscos, não só para ela, mas os riscos fetais. Então, eu acho que a gente tem que falar em todos os momentos, em todas as consultas, e agora aqui falando, né? Eu me lembrei que eu esqueci de colocar uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que eu não falei, da anticoncepção de emergência. Eu acho que a gente fala muito pouco de anticoncepção de emergência, e a anticoncepção de emergência ela tem que ser conhecida pela população. Então a gente tem que, a menina, a adolescente, ela tem que saber que existe. A mulher adulta, ela também tem que saber que existe, porque às vezes ela pode ter uma relação aí num momento em que ela não estava esperando e ela saber que o uso da anticoncepção de emergência pode ajudá-la a prevenir de uma gravidez que não foi, que não é desejada, né? Então, são momentos, são janelas de oportunidade que a gente não pode deixar de falar. Acho que a gente pode colocar aqui em discussão o assunto, né, para as dúvidas, se houver, que eu estou à disposição. Obrigada. Bom, foi ótima a aula, doutora. Eu já tenho algumas dúvidas aqui, queria te perguntar. Pois não. É, sobre o DIU que você falou, o Mirena, né, para contracepção, na Escola Paulista, quando vocês preenchem o cartão, você está pondo 8 anos direto para essas pacientes, ou vocês estão considerando 5 anos e avisa que pode ficar mais tempo? Não, 8 anos, eu já estou avisando para as pacientes. Você Já faz, coloca lá que ela vai retirar em 8 anos. sim, 8 anos. Só se for para terapia hormonal, então aí. É que assim, como elas voltam para controle, se precisar fazer terapia hormonal, então o tempo é de 5 anos. Se Não, mas não, assim, por exemplo, uma paciente mais jovem, aí a gente preenche o cartão e 8 explica, anos. olha, 8 anos. é, Mas, doutora aí- Cristina, você não está, É. do ponto de vista legal, pela bula nacional, autorizada a afirmar que são 8 anos. É que a gente, pelo FDA, você tem respaldo. E eu converso com a paciente. E as pacientes, ninguém desconsiderou isso, então eu coloco 8 anos. A gente tem deixado 8 anos. É que e nesse. eu não uso Mirena, né? Eu não uso Mirena. Os DIUs que Ah, eu uso tá. lá na escola são DIUs de doação da Unicamp, que vem da Finlândia, que é da mesma produção do Mirena. Que é daquela Mas empresa nova que tá para entrar no Brasil, né? isso é. E desde que o FDA liberou de 8 anos, que nem, por exemplo, o DIU de cobre. O DIU de cobre eu não uso 10 anos. A paciente, a partir dos 35 anos, ela já sabe que ela não vai trocar mais, ela fica até os 50. Existem vários Hum. guidelines já que orientam isso. A Unicamp já faz isso há muito tempo. E das pacientes fora dessa faixa etária, eles podem ficar até 12 anos. A Organização Mundial de Saúde coloca até mais. Mas e o padrão de sangramento aí nesses últimos anos De qual? o do Mirena? Que ela volta a sangrar, então, né? No, Não, no sexto, sétimo, oitavo ano. não, não, Não? não, não. Ah, não sabia. Não Você tem, tá, não tenho tido problemas. Aliás, as pacientes até acham bom, porque não vão ter que trocar, se você quer saber, né? e você faz isso Olha, mas eu acho que tanto na não pô, saúde suplementar como no No público? consultório, é. Mas eu converso com a paciente. Eu falo para a paciente que tem autorização do FDA, que já foi liberado lá, e eu converso com a paciente. Eu não tive nenhuma paciente do consultório que quisesse trocar. Normalmente as de 8 anos que vão ficando, porque assim, as pacientes mais jovens, elas vêm para tirar porque elas pretendem depois engravidar. Quando você tem essas de 8, são as pacientes com mais idade, então elas não querem tirar. mas para reposição hormonal não, né? Porque Cinco aí você anos, não mantém o cinco nível anos. de É, progestágeno não. alto. Não, é porque você não tem estudos, então eu não tenho evidência. Se eu não tenho evidência, eu não vou poder usar. Tá.
Não, tá bom. É porque eu tinha lido uma vez que ele cai muito, né? Nesses últimos anos, o nível do levonorgestrel vai ficando muito baixo, né? Então, Então, mas para não proteção endometrial, mas para sim. anticoncepção, não. Tá. Deixa eu te Na perguntar uma. verdade, olha, na verdade, se você for ver na literatura, é que o FDA liberou para 8 anos. Mas na literatura já tem mais tempo. Tá. Interessante, né? Não sabia isso aí. Eu achei que Na literatura já tem mais era uma tempo. coisa off-label, né? Que não, mas não que a Não, gente não, deixasse não é. escrito ali. Não, não é off-label. Ele não é Tá. É que assim, off-label, ele não é aqui, off-label no Brasil, né? Fora. No Brasil, a nossa bula ele é off-label. Se pegar a nossa bula, a bula é, nacional do Mirena, tá lá, 5 anos. é. Essa não é a recomendação E da- eles nem vão querer trocar aqui. Aqui não existe assim o É, desejo porque de eles troca. vendem, né? Sim, É, pela o venda. interesse é outro, né? Deixa eu te perguntar, quantos implantes, existe isso? Quantos implantes ela pode ir trocando de Implanon? Porque eu peguei uma paciente recentemente que ela estava no terceiro Implanon. Sem Eu fiquei com problemas. essa dúvida, ela pode ir trocando? Sim. Só que você deixa 3 anos, tira, coloca outro, tira, troca, sem problemas. Pode ir colocando. Mas assim, eu fico pensando na massa óssea, nessa. O que a gente tem de estudos, embora os estudos não tenham com tempo tão prolongado, mas até 2, 3 anos, o nível de estradiol, ele é normal. Porque O implante, ele não, ele fica tendo produção de estradiol. Então, você não vai ter alteração de massa óssea. Dos métodos, o que pode ter alteração de massa óssea é o é um injetável injetável. trimestral. E quando você retira, né, ele volta. Tá. Tanto É, que porque eu já fiquei se com essa tirou, dúvida. mesmo o injetável trimestral, a tarja que era colocada nos Estados Unidos, ela já saiu. Tanto que a gente pode prescrever o injetável trimestral para adolescentes. Tá. é, Uma outra dúvida aqui rápida. Existe uma tendência para ir parando de utilizar o etilnestradiol ao longo da vida reprodutiva, ou ainda ele vai ser utilizado, porque agora com essas novas pílulas, com estrogênio natural, o estetrol, qual que é a visão de vocês sobre o etilnestradiol? Acho que há uma tendência, e não é de agora, ela já vem vindo, a uma redução do uso do etinoestradiol. Então, cada vez doses menores para diminuir os riscos e uma mudança de uso para estrogênios mais naturais. Então, eu acho que, na verdade, quando a paciente ela não precisa do benefício não contraceptivo do etinoestradiol, a gente já está prescrevendo mais os anticoncepcionais com estradiol, valerato de estradiol e agora com estetrol. E A minha progestagênio isolado. O meu maior problema é que eu tenho uma população grande de SOP no meu ambulatório, né? E aí, para esse perfil de paciente, a gente Para vai. SOP, então, mas é que aí você precisa de um outro tipo de benefício. Sim, E talvez né, o valerato estradiol e estetrol não vão te oferecer. Então, aí é uma é. população específica. Mas, por exemplo, se você atende uma adolescente que não precisa de nenhum outro benefício não contraceptivo, acho que a tendência é de se prescrever um método com estrogênio natural, ou estetrol, ou progestagênio isolado. Tá. Bom, deixa eu abrir aí para pergunta. Eu perguntei um monte. Marcelo, você ia perguntar. a senhora tem alguma mágica para melhorar os 50% de sangramento irregular do Implanon? Não, mágica. Porque, Mágica não. E na não é verdade, assim, 50%, não é 50%, é menos, mas assim, a gente acabou de fazer aí um trabalho, né, multicêntrico com outras universidades, e que a gente, para tentar melhorar o padrão de sangramento, e aí a gente usou noretesterona, 10 miligramas, num período aí de 7 dias a 30 dias, e houve uma boa aceitação e uma redução no sangramento.
De 7 a 30 e depois interrompe. A paciente usava 7 dias, se melhorasse, ou então quando melhorasse o sangramento, ela suspendia, e a gente viu que houve uma boa melhora. Mas olha, eu acho que falar a palavra tratamento é perigosa, porque não é tratamento, é melhora daquele sangramento naquele momento. É porque as únicas causas que eu tenho de troca de Implanon é É a pelo paciente quer padrão de engravidar sangramento. e o padrão de sangramento. Elas, principalmente nas adolescentes, elas não toleram a borra de café. Não toleram. Assim, adolescente Então, é uma coisa mas muito complicada. Não tolera a borra de aí café. você, aí eu acho que assim, aí é o aconselhamento, porque a hora que você vai colocar Ah, é, o não, implante, eu você já já aviso precisa todas. explicar para ela que a chance dela ter esse sangramento irregular é de 20 a 25%, né? Porque eu não sei quem vai ter. É, Então, eu vou ter lá um grupo de 20 a 25% que vai ficar tendo esse pinga-pinga, que realmente é bem inconveniente, né? Mas é um. Eu acho que o implante, a aceitação do implante pela adolescente é maior do que a aceitação do DIU. sim. Elas optam mais pelo implante do que o DIU, né? E é uma opção interessante para algumas, né? Doutora Vai ter Cristina, 20% aí que não vai ficar bem. É. deixa eu te perguntar, eu tenho visto, assim, que eu ando até pedindo no consultório, né, porque elas vêm com muito corrimento, e às vezes eu faço pesquisa de clamídia, micoplasma, ureaplasma, e cada vez eu vejo até na mesma paciente. Uma hora ela tá com clamídia, outra hora ela tá com micoplasma, outra hora ela tá com ureaplasma. E aí, esse DIU de cobre nessa paciente, ou um DIU de prata, numa paciente que troca muito de parceiros, você não acha muito mais arriscado um risco de fazer uma DIPA e acender a DIPA numa paciente jovem que. A gente nem vê mais doença inflamatória pélvica nessas meninas. O DIU de cobre 380, ele está protegendo, porque ele nem deixa subir espermatozoide. Quem vai levar doença inflamatória é o espermatozoide que sobe, né? Mas o ideal é que ela usasse métodos de proteção, que ela usasse método de barreira junto, né? Mas a gente nem tem visto. Eu uso ainda, eu tenho bastante adolescente usando o DIU de cobre, porque tem muitas que Ah, não querem nada hormônio. hormonal, então elas querem o DIU de cobre e aí elas se dão bem, né? E o DIU de prata, você vê muita diferença? Vocês têm Eu alguma? não tenho experiência com o DIU de prata, mas o que a literatura coloca é que não tem diferença na inserção, porque ele é mais fininho e ele é mais fácil, mas na evolução da paciente, se ela vai ter dismenorreia, alteração, é igual. Ah, Na verdade, assim, para que a prata está lá? A prata está lá para não deixar haver a fragmentação do cobre. Então, você não tem alteração na evolução, né, na sintomatologia dessas pacientes. Ele funciona igual um tio de cobre. ah. É, porque ele tem essa promessa de sangrar menos, né? De dar menos Não. padrão de sangramento Mas melhor, não, né? não tem, até o momento, nada na literatura Que que justifique, né? justifique isso. Na escola vocês recebem de graça o implante, o DIU? Como que tá isso? Não, eu recebo, é uma parceria com a Unicamp, a gente recebe os DIUs hormonais e o implante, quando a gente consegue, é através de pesquisas, de É, trabalhos. a gente não tem Senão eu também. não recebo. Na verdade, a gente só tem o DIU de Mirena, que é para as pacientes com endometriose, e aí eu acabo justificando para algumas pacientes com muita cólica, que tem um padrão de sangramento muito aumentado, e eu consigo colocar nessas pacientes, mas por via de regra elas acabam comprando, Não, eu uso o DIU hormonal como tanto que assim, às vezes o pessoal me manda da endometriose, mas eu não uso para tratamento, sabe? É só né? anticoncepção. Não, não, porque eu não tenho assim muitos DIUs. Eu recebo, então é uma parceria com a Unicamp, mas os que eu recebo são para pacientes é, transplantadas, então eu tenho muita usuária transplantada, a Ah, aceitação e é um método extremamente interessante para essa população.
Eu uso muito na paciente lúpica, na diabética, na transplantada, na, nas pacientes, né, com intercorrências mais sérias, né? Para Como essas. chama esse aí que você Não, falou? é um DIU hormonal, que vem da Finlândia. É, não, não tem um nome. É um DIU hormonal que vem da Finlândia, que é distribuído pela Unicamp, né? Mas não está liberado. Não, Não não, tem compra ainda, né? a gente não compra esse DIU, né? Sim, A gente tem uma parceria lá com eles, né? entendi. Tá ótimo. Bom, vamos ver se alguém mais quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida. É, quer perguntar. Tem algumas pacientes. Boa noite. Pode falar. Eu não vi quem entrou. Posso fazer uma Oi? pergunta? É que Não, tá bem Alô? baixo. não estou ouvindo. É a Maria Lúcia, não é? Não. Melhor assim, não. Não, que pena. Isso. Maria Lúcia, É, é, eu pode não falar, eu tô te vou ouvindo. no chat. Quer mandar no chat? É que tá Oi, falhando. você está me ouvindo? Eu não Tá, fa- escuto. tá falhando. Vou mandar Eu acho que a internet dela tá ruim. É, até vou te perguntar, eu vi que você falou que antes dos 50 anos tem que aguardar 2 anos de amenorreia, né? Para Isso. você. Mas se você estiver muito perto ali, 48, 49, Ah, 2 anos. com dois FSHs altos, você ainda espera 2 anos? 2 anos. Tá, Porque o que que já aconteceu? Nessa espera de 2 anos, a paciente ela volta, às vezes ela volta a ciclar. Principalmente com 47, 48, sabe? A gente já teve paciente, né? Então, porque a gente, são pacientes que a gente tem acesso, conversa, explica, vamos ter paciência. Não, tá aí, tá o DIU, não está acontecendo nada, tá bem, vamos aguardar. Aí a paciente, às vezes, ela volta a sangrar, ela volta a ciclar. eu tive uma paciente aos 46 que aconteceu isso. Ela estava com FSH super alto e de repente ela chegou grávida. Então, às vezes, por isso, sabe, assim, se o método, porque o método tá lá, tá tudo bem, se você tem dúvida, é melhor deixar o método, porque eu já tive paciente de 52 anos que, que engravidou de bobeira, né, porque quis tirar o método, achou que estava na menopausa, e depois veio a menopausinha, né? Verdade. É, É a nossa paciente que engravidou, acho que com a maior idade. Ou tem uma de 54 também, mas eu acho que essa de 52 foi a que a gente ficou mais assim triste, porque ela quis tirar o DIU e aí acabou engravidando. Que coisa, 52. É, né? E, o- Não, a e, o, gente E- acha que e, o, não vai engravidar, né? e o FSH já estava alto. Tava alto, mas ela estava menstruando. Então ela deveria ter ficado. E a gente falou para ela, não vamos tirar, calma, paciência. Não, não vou engravidar, não vou engravidar, engravidou. Alguém mais quer perguntar alguma coisa para a doutora Cristina? Não, você sabe, esse ano, né, já que ninguém está perguntando nada, deixa eu só falar uma coisa. Esse ano eu recebi duas pacientes de fora que vieram com DIU, que colocaram o DIU e essa paciente já estava grávida. Uma
O DIU foi colocado, ela estava grávida com mais de 10 semanas, e a outra, é, as duas evoluíram para gravidez a termo. Mas eu acho que assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que falar, muito cuidado. Cuidado na hora da inserção do DIU. Não esqueçam de afastar gravidez nessas Ah, eu pacientes. peço um beta, Não uns dias esqueçam. antes, Então, mas eu nem tenho feito isso. Eu tenho feito o teste de gravidez na da hora, farmácia. da farmácia, que é barato, todo mundo É. consegue comprar. E Não, outra eu faço coisa, esse também, o de farmácia, eu também faço e esse. outra coisa que eu acho que é importante, dela fazer abstinência pelo menos uns 4, 5 dias antes, porque se ela teve relação na véspera, que pode ter acontecido, por exemplo, não com o primeiro DIU, mas com essa do segundo DIU, porque ela já estava grávida também. Meu Deus. 2 DIUs, Ó, a gravidez das duas acabaram evoluindo bem. A outra deu à luz agora, 39 semanas. O DIU estava na placenta, né? meu Deus do céu. Ó, a doutora Maria Lúcia perguntou, ela quer saber em relação ao DIU hormonal da Finlândia, se ele é de levonorgestrel e qual que é a dosagem Leva o dele. Nogestrel 52, igualzinho o Mirena daqui. O que é Olha, diferente é a forma de inserção. Ele insere igual o de cobre, né, doutora Cristina? Ele insere igual o de cobre O, com o prata. prata, É, igual o Odalan. isso. E ele é Isso. bem, e ele lá, ele fora é bem mais barato que Tem um laboratório que eu acho que está querendo trazer. Eu não sei, é GDO? é a Gedeon, tá parado na Anvisa tem 2 anos, né? É. Então, é uma judiação, porque ele é super fácil e eu acho que o custo dele é menor, né? Sim, é menor, bem menor. e doutora, deixa eu fazer uma pergunta, não sei se foge um pouco, mas tenho pego também essas pacientes que não querem método nenhum, que seguem a parte da religião e nesses casos, o que que vocês orientam? Método Billings, tem um Ah, outro método aí, porque elas vêm me perguntar e eu acabo ficando aí a esses nessa. métodos comportamentais, a chance de falha é muito alta, né? Esses métodos não dá para orientar sobre isso. Não dá, não dá. Porque É para ela difícil. ter uma taxa melhor, ela tem que fazer um período de abstinência muito grande, né? Sim, é complicado. Então, aí o que sobra aí para elas é método de barreira, né? Que os comportamentais, muito difícil. Porque eu Muito acho difícil que essa hoje em orientação, né? dia elas não aceitam muito grandes períodos de abstinência sexual, né? Quer dizer, não só elas, mas os parceiros. Então é muito difícil. Não acho que é isso. O que às vezes eu me esbarro muito é na mãe, que a mãe não quer que prescreve o método. Acha que a filha não tem relação sexual. Nossa, olha, para mim está acontecendo o contrário. As mães estão. Nossa, eu tô assim. Essa semana mesmo, eu já tinha falado sobre isso. Olha, eu estou assim. é, Surpresa, porque eu acho que melhorou, as mães estão trazendo mais as filhas. E uma outra coisa que a gente comentou, que assim, a vacina do HPV, todo mundo está tomando a vacina do HPV. Sabe, eu acho que assim, a gente falando, está aumentando a utilização, as pessoas estão percebendo a importância que é. E eu acho que método anticoncepcional também é isso, no sentido de você. eh, ajudar essa menina a engravidar no momento mais adequado, né? Como é que é? Eu não entendi. O que que ela perguntou? O injetável trimestral, é isso? É que o que eu uso nas adolescentes, que eu gosto bastante, eu acho que a gente fala muito pouco, é o injetável mensal. Gosto muito de usar mesigina, que é o que a gente tem no Ah, posto, eu né? Que é o acetato de noretisterona mais o valerato de estradiol. Então, ele é ótimo. As pacientes não têm queixa, a aceitação pelo injetável é muito boa e
E eu acho que a gente fala pouco. Acho que a gente devia falar mais, porque é uma boa opção para essa meninada, sabe? É que ela está perguntando sobre o trimestral, se existe a preocupação com a massa óssea. Então, eu acho que o trimestral, ele pode interferir na massa óssea e ele tem que ficar de exceção para aquelas meninas que têm contraindicação. Então, por exemplo, quando eu recebo meninas que não podem usar, né, adolescentes que não podem usar combinado e que não querem usar o DIU, eu não tenho implante para oferecer para elas, então elas acabam usando o injetável trimestral. E aí eu tento orientar em dieta, atividade física, reposição de cálcio, né, nesse sentido. Mas ele seria uma exceção para essa população. Eu acabo utilizando bastante para paciente neurológica, que tem crise convulsiva, que o familiar, que é paciente que vem de cadeira de roda, que o familiar tem muita dificuldade de higiene, né? Eu acabo utilizando Isso nesses ajuda casos. bastante, ajuda bastante. Pacientes com déficit cognitivo, né? É. Pacientes, porque às vezes a tensão pré-menstrual dessas meninas ela é exacerbada, então o Sim. injetável trimestral acalma, diminui essa irritabilidade e melhora muito do ponto de vista de higiene, né? Mesmo Sim. que elas não entrem em amenorreia, elas vão sangrar menos e acaba sendo bem importante para o cuidador ou para os pais, né, dessa garota. Até para hipersexualidade, né, nessas pacientes aí, que eu acho também que melhora, né? Acho que tira muito libido também dessas pacientes que vêm É. com Não, hipersexualidade. isso eu já não posso afirmar porque eu não vejo isso. Não, Não. eu tenho Não, porque eu algumas. uso bastante o injetável trimestral em adultas, porque eu tenho muita paciente com anemia falciforme, eu tenho muita paciente com epilepsia, que não querem usar DIU, né, das adultas. E eu não vejo alteração de libido nessas pacientes. O que eu posso te falar de evidência que pode ter é que a gente tem que tomar um cuidado se essas pacientes elas já são depressivas antes da prescrição, que o É, injetável melhor. trimestral ele pode piorar esse quadro depressivo, né? Então, só cuidado nesse sentido. Mas com relação à libido ela é multifatorial, né? Então, acho que não dá para colocar o método como um grande culpado aí, né? Ah, foi ótimo. Alguém mais? Alguém quer perguntar mais alguma coisa para a doutora Cristina? Ah, obrigada. Foi ótimo. A gente que é porque a Maria Lúcia é da reprodução, a gente que gosta dessa parte hormonal, a gente se encanta. Não, a anticoncepção, ela tem evoluído muito nesses últimos anos, né? Sim. Muito. E a gente vê que tem mudado, sabe? Assim, a ideia, né, em relação à anticoncepção. O uso de métodos com doses cada vez menores de estrogênios, estrogênios naturais. Nossa, progestagênio isolado tem crescido muito a utilização na Europa, muito. Na Europa, as mulheres acima de 40 anos quase não se prescreve mais combinado progestagênio isolado, né? O uso da Uhum. drospirenona isolada na Europa, esse método cresceu muito lá, muito, muito mesmo, porque melhorou o padrão de sangramento, né? Então, tem uma boa utilização. Ai, ótimo. Tá ótimo. Doutora, então vamos finalizar, né, também para não tomar mais seu tempo. Te agradeço imensamente, foi ótima a aula, assim, muito esclarecedora e fiquei muito feliz a senhora poder ter aceitado o nosso convite. Tá Tá certo, eu bom? é que agradeço. Muito obrigada, Obrigada, boa obrigada. noite. Tchau. Boa noite, obrigada. Ixi. Oi, peraí, só um pouquinho. Ah, apareceu, era uma Ah, pergunta. o Se o uso de uso do... progesterona isolada acima de 40 anos aumenta câncer de mama? Olha, é assim.
A gente não tem, eu acho que, na verdade, agora que está se usando mais, então a gente vai começar a ter mais estudos, porque a gente tem, a maioria dos trabalhos são em relação aos combinados, né? Tanto que eu acho que esse combinado que vem com estetrol, que tem uma ação antagonista na mama, ele acaba sendo interessante. Mas de progestagênio isolado, a gente não Acho tem que muitas não. coisas de relação com mama, né? É, também acho que não. Tá ótimo. Tá bom? Alguém mais? Tá bom. É, porque apareceu por último aí. Tá joia. Tá bom, então, Certo. doutora. Boa noite. Obrigada, viu, Obrigada. novamente. Tá. Até, Tchau, boa tchau. noite.